Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Azevedo e no vídeo de hoje eu quero falar por que bater não funciona. A primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo que nós fazemos, os nossos filhos estão nos observando e muitas vezes até vivenciando. E o que acontece? Eles vão ter essa nossa atitude, esse nosso comportamento como padrão, como uma coisa certa. E aí eles vão reproduzir, mais cedo ou mais tarde, eles vão reproduzir o nosso padrão de comportamento, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Então o que a gente percebe nessa situação? Quando nós resolvemos os nossos problemas e os nossos conflitos batendo, o que acontece com a nossa criança? A nossa criança começa a perceber que para que ela consiga resolver os problemas dela, os conflitos dela e as coisas que acontecem ao longo do dia que ela não sabe lidar, ela vai ter que bater também. E aí começa a gerar e provocar sérios problemas de relacionamentos, porque se o seu filho começa a bater e se o seu filho fica de forma descontrolada, batendo em tudo, diante de uma frustração, você vai ser chamado na escola, as pessoas não vão querer conviver com você, as pessoas não vão querer estar perto do seu filho, porque ele é uma pessoa que não sabe se relacionar socialmente. Então, percebe o grau de problema que nós provocamos na vida dos nossos filhos e na nossa vida devido à nossa falta de controle, devido à nossa falta de estrutura emocional para saber lidar com as emoções? Porque muitas vezes nós exigimos dos nossos filhos, nós exigimos das crianças que elas se comportem, que elas se controlem, que elas aprendam a lidar com a raiva dela, que elas não venham bater, que elas venham conversar. Só que nós adultos não conseguimos nos controlar. Quando nos vemos frustrados diante de um problema, diante de uma situação, diante de uma desobediência, diante de uma birra, o nosso cérebro, ele vai imediatamente enviar uma mensagem para que nós venhamos conseguir interromper aquele mau comportamento. E a forma mais fácil para que a gente consiga interromper esse mau comportamento é batendo, porque quando a gente bate, o nosso filho fica com medo e provavelmente ele vai parar de se comportar mal para que ele não continue apanhando, né? Isso é uma coisa óbvia. Mas o que acontece quando você bate? Existem vários problemas que surgem. Um, que é o que eu já falei, o seu filho está aprendendo a resolver os problemas batendo, ou seja, ele vai bater também. 2, você não resolve o problema, você disfarça o problema, você interrompe o mau comportamento, você tem uma resposta imediata. Só que a longo prazo, ele vai continuar se comportando mal. A longo prazo, além do seu filho não aprender como se comportar melhor, o que ele poderia ter feito de melhor, como ele poderia ter mudado, como ele poderia ter agido, como ele pode agir em situações parecidas, o seu filho vai começar a ter medo de você. E esse medo futuramente pode se transformar em uma raiva. E pode se transformar em uma revolta. Você já viu aquela história em que adolescentes se rebelam contra os pais? Adolescentes matam os pais, adolescente espanca o pai, adolescente se revolta? Pois é, tudo isso porque lá na infância não foi construído um relacionamento sólido, baseado no respeito, no amor, no carinho, na compreensão. É entender que hoje eu não tô passando um dia bom. Hoje o meu dia não tá bom, eu não tô conseguindo me controlar. E aí você vai conseguir entender que você precisa dar um tempo. E conversar com seu filho e explicar para ele, filho, hoje eu trabalhei muito, eu tive muita dificuldade hoje no trabalho, eu passei por grandes problemas e hoje eu não tô bem. Eu preciso de um tempo para eu conseguir me acalmar, para eu conseguir, sabe, respirar e conseguir resolver tudo que eu preciso resolver. Mas pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo e a mamãe já vai resolver tudo. Eu só preciso que você me ajude, tá bom? Para que a mamãe não se irrite mais, porque eu não tô conseguindo me controlar.
E você pede ajuda, sabe? Porque o seu filho, ele vai olhar para a situação e vai achar que o problema é ele. E ele interpreta dessa forma. O seu filho observa tudo o tempo todo, mas ele interpreta as coisas de uma forma que talvez não seja uma realidade. Então, quando você explica para o seu filho que você não está num dia bom, que você teve problemas, que você está se organizando para resolver tudo isso, que está tudo bem com ele vai entender, poxa, eu vou colaborar com a minha mãe, eu vou contribuir com a minha mãe, eu vou ajudar a minha mãe. Olha só, e aí a gente consegue criar dentro do nosso lar um relacionamento de cooperatividade, sabe? De ajuda mútua. E no dia que o seu filho estiver num dia ruim, você precisa perceber isso, se ele não tiver essa habilidade para conseguir se expressar. E você entender, poxa, quantas vezes eu tô num dia ruim e eu não consigo expressar os meus sentimentos e eu acabo agindo de uma forma errada, eu acabo agindo de uma forma que depois eu me arrependo. Poxa, hoje é o meu filho que tá assim. Aí você vai falar, filho, eu tô percebendo que você tá chateado, que você tá triste. Se você precisar de ajuda, se você quiser desabafar, você pode contar com a mamãe, que a mamãe tá aqui para te ajudar. Que tal a gente fazer alguma coisa juntas hoje? Que tal a gente fazer um desenho bem divertido hoje? O que você está precisando? Vem cá sentar aqui no meu colo, vem cá e faz um carinho no seu filho, conversa, valide os sentimentos dele. Tem dias que é assim mesmo, filho. A gente fica triste, a gente sente raiva, mas o importante é a gente decidir fazer diferente. Não é porque a gente está com raiva que a gente vai sair quebrando tudo. Não é porque a gente está com raiva que a gente vai destruir as coisas, né? Porque isso só vai gerar na gente mais raiva e mais descontrole, e depois, quando essa raiva passar, a gente vai ficar arrependido por atos que a gente cometeu sem a gente ter pensado. Então, é melhor a gente conseguir se acalmar, entender por que você tá sentindo raiva e tentar entender o lado do outro também. E aí, gente, você pode ter certeza que quanto mais você conversar, quanto mais você dar essa abertura para o seu filho, para que ele tenha liberdade para falar, e quanto menos você apontar o dedo para ele e criticá-lo, mais vínculo, mais relacionamento afetivo você vai construir com o seu filho. E isso, acredite, é uma base, é uma construção sólida que a gente carrega para a nossa vida toda. E acredite, o seu filho também vai carregar essa estrutura sólida para que ele consiga manter bons relacionamentos, para que ele consiga se manter saudável diante das dificuldades e diante dos problemas. Combinado? Se esse vídeo tem feito sentido para você, se de alguma forma eu consigo contribuir com a sua vida para que você viva uma vida mais feliz e mais leve, não esquece de curtir esse vídeo, deixa aqui para mim seus comentários e compartilhe com o maior número de pessoas, porque eu conto com você para me ajudar a distribuir essa informação para todo mundo. Combinado? Um beijo, gente, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.